Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Ministério Rever. Nós estamos hoje com o nosso palestrante principal daqui a pouquinho e eu quero que você seja muito bem-vindo e, ao assistir, divulgue também para outras pessoas, que vai ser um tempo muito especial, ok? Nós vamos agora, neste momento, ouvir e prestar atenção e ver um vídeo sobre o nosso congresso e o hotel. Quantas vezes você se perguntou: existe mais? A jornada da sua transformação começa agora. Inscrições abertas. Sejam bem-vindos, Peter, nosso tradutor oficial do Congresso Rever, e Pastor Juan Carlos. Sejam muito bem-vindos conosco. Bem-vindos, Peter e Pastor Juan Carlos. Gracias. Muito bom ter vocês conosco neste momento. É um gosto ter vocês conosco acá. Então, Pastor Juan, eu quero, neste momento, primeiramente agradecer a sua presença conosco. Quero agradecer tua presença conosco. Quem é o Pastor Juan Carlos? Pero eu quisiera que tu hablaras um pouquinho mais sobre quem é o pastor Juan Carlos. Bueno, muy buenos días para todos, o tardes creo ya. Bom dia, um dia muito bom para todos, ou tarde, talvez. Y gracias por esta oportunidad que me dan. E obrigado por esta oportunidade que você me dá. Juan Carlos Salas es un restaurado, un redimido, un salvado por Jesús. Juan Carlos Salas é um restaurado, um redimido, um renovado pelo Senhor Jesus. Amém. Eh, sirvo como pastor en una ciudad en Colombia llamada Pereira. Eu sirvo como pastor em uma cidade da Colômbia chamada Pereira, Y una de mis grandes pasiones en el servicio al Señor e uma das minhas grandes paixões no serviço do Senhor es poder trabajar con una iglesia intergeneracional, é poder trabalhar com uma igreja intergeracional, donde tenemos adultos, jóvenes, ancianos, niños, onde temos adultos, jovens, anciãos, crianças, y poder ver cómo el Señor levanta a cada uno de estos grupos como uno en su mano. e ver como o Senhor consegue levantar cada um desses grupos como um em suas mãos. Por eso he podido transitar en algunos ministerios, gracias al Señor. E por esta razão tenho conseguido transitar em alguns ministérios pelas graças de Deus. Uno de los que más ha sido profundamente arraigado o ha llenado mi corazón es Sociedad Bíblicas, Que tem realmente mexido muito com o meu coração tem sido as sociedades bíblicas, en el cual hoy en día soy parte de la Asamblea General y socio de Sociedades Bíblicas en Colombia. Das quais eu exerço uma função de liderança lá na Sociedade Bíblica da Colômbia. También he venido trabajando con un ministerio llamado Especialidades Juveniles, Também tenho trabalhado com um ministério chamado Especialidades Juvenis ou de Jovens. hoy en día se conoce como E625.
Hoje ele é conhecido como E625. Y también he tenido la oportunidad de trabajar como maestro en el Instituto Canción. Também tenho tido a oportunidade de trabalhar como professor no Instituto Cancion. No soy músico, pero trabajo teología de la adoración. Não sou músico, mas eu trabalho a teologia da adoração. Me encanta trabajar con la gente que tiene arte para Dios. Eu adoro trabalhar com pessoas que fazem arte para Deus. Son un espécimen muy especial. Elas têm um talento muito especial. También he venido trabajando con la pastoral de mi país Também tenho trabalhado com a pastoral do meu país, a través del ministerio de lo que conocemos como MAPI o Pastoreo de Pastores, através do ministério que nós conhecemos como MAP ou Pastoreio de Pastores. de los cuales está también este brazo que se llama Precioso Rever como movimiento. Dos quais também pertence este ministério tão precioso que conhecemos aqui como Rever. En pocas palabras, ya resumiendo varias cosas que he podido hacer para la gloria de Dios, Em poucas palavras, resolvendo algumas das coisas que tenho feito para a glória de Deus, es ver la iglesia en su integralidad creciendo, unida, saludable y activa en estos tiempos. é ver a igreja crescendo na sua integralidade, saudável, unida e avançando para a glória de Deus. Amém. Uau, pastor. Aprendi a te conhecer um pouco mais hoje à tarde. Eu he aprendido a te conhecer um pouquinho mais esta tarde. Para que vocês possam saber, eu amo muito esse casal, pastor Juan e Nídia. Para que ustedes sepan, eu amo muito esta pareja, pastor Juan e sua esposa. Pastor Juan, eu gostaria que você pudesse contar um pouquinho como foi a sua experiência pessoal ao passar pelo processo Rever, ao passar por sua Ah, restauração. Poderias compartilhar com nós um pouquinho de tua experiência com o processo de restauração em Never? Bueno, mi proceso que viví por medio de Rever inicia con la apatía. O processo que eu vivi com o Ministério do Rever, ele começou com uma apatia. No, no, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya las cosas viejas pasaron. De modo que, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Ya no hay cosas ahí, ya somos libres. Já não há mais coisas aí, já somos livres. Sin embargo, mi esposa me animó y me dijo, esto está muy bueno para la iglesia, pero experimentémoslo nosotros como pastores. E a minha esposa disse para mim: Olha, isso aí tem sido bom para a igreja, muito bom. Vamos também passar por essa experiência como pastores. Entonces yo lo tomé por supervivencia con mi matrimonio. Então, eu fiz o rever pela sobrevivência do meu casamento. Y al final me di cuenta qué tan poderoso fue para mi vida. E no final eu me dei conta de como essa experiência foi poderosa na minha vida. Yo tenía la mentalidad quizás tradicional de pastor. Eu tinha talvez uma mentalidade tradicional de pastor. Miremos algo que algo de eso puede servir. E eu pensei, o que será que a gente pode tirar aqui que vai nos servir? Una pequeña USB, Uma pequena. un pequeño memoria. Uma pequena USB, uma pequena memória, pendrive. Sí, pásenme todo ahí y yo lo miro. Me passe isso aí e eu vou ver. Pero mi esposa dijo, hagámoslo bien. Mas a minha esposa disse, vamos fazer a coisa direita. Pero ahora veo a Dios usando a mi esposa para algo muy bueno en mi vida. Então, eu vejo Deus usando minha esposa para uma coisa muito boa na minha vida.
Una de las grandes cosas que impactó fue la importancia de la vulnerabilidad. Uma das coisas que mais me impactaram foi a importância da vulnerabilidade. Yo había aprendido tradicionalmente a ser un hombre que sabía quizás guardar mis emociones. Na maneira tradicional, eu aprendi a ser um homem que talvez deveria preservar as suas emoções. Aprendí a guardar una imagen E aprendi a guardar uma imagem. y también aprendí a controlar muy bien. E também aprendi a disfarçar muito bem. Pero después me di cuenta que todo eso me estaba haciendo tanto daño. Mas depois eu me dei conta de quanto isso estava me fazendo mal. Y cuando empiezo a escuchar sobre el tema de las heridas, E quando começo a escutar sobre o assunto das feridas, me sorprendí porque en las diferentes autoevaluaciones me surpreendi, porque nas diferentes autoavaliações, me di cuenta que no solo en la humanidad, y lamentablemente, bueno, me di cuenta que no solo había herida paterna, me dei conta de que não apenas eu tinha feridas paternas, yo traía una herida materna. eu também tinha uma ferida materna. Por el contexto de nuestra cultura, Pelo contexto da nossa cultura, la mamá es santa, intocable, a mamãe é santa, é intocável. ella no se equivoca. Ela nunca comete erros. Papá sí es malo, papá no, comete muchos errores. Não, papai é ruim, às vezes comete muitos erros. Y pude, a través de la experiencia de Rever, sanar mi corazón y mi relación con mi mamá y mejoró esa relación con Dios. E, através desta experiência no Rever, eu consegui trabalhar e curar esta minha relação com a minha mamãe, que resultou também numa melhora do meu relacionamento com Deus. Descubrí que todo esto que estaba ahí había generado tantas inseguridades en mi vida Descobri que tudo aquilo tinha gerado tantas inseguranças na minha vida. y a pesar de que veía que la iglesia avanzaba y crecía, cada lunes para mí era una frustración. E apesar de ver a igreja avançando e crescendo, toda segunda-feira para mim era uma grande frustração. Y ahí vi la poderosa mano de Dios. E nisso eu vi a mão poderosa de Deus. Él pudo sacarme de mi sentimiento de fracaso Ele conseguiu retirar de mim aquele sentimento de fracasso. y me ayudó a entender mi posición como hijo E ele me ajudou a compreender a minha posição como filho. y ese amor inmutable que tiene Dios como Padre. E esse amor imutável que Deus tem como Pai. Así es. Uau, É uau. isso. Muito obrigado, pastor, por contar um pouquinho. Muitas graças. Eu amo a sua igreja, pastor. Me encanta a tua igreja, pastor. Então, como pastor da comunidade cristã de fé em Pereira, Então, como pastor da comunidade cristiana de fé, e uma igreja que tem todas as gerações, uma igreja que tem todas as gerações, eu queria que você pudesse contar para nós, porque quando eu estou ali, eu vejo muitos jovens, é uma igreja jovem, apesar de ter todas as gerações. quando estou allá, percebo que é uma igreja jovem, apesar de que temos todas as gerações allá. É uma igreja com espírito jovem. É uma igreja que tem espírito jovem. Eu queria que você pudesse nos contar, com uma igreja dessa e ouvindo o nosso tema do congresso sobre transformação pessoal, o que você nos poderia falar sobre esse tema? Ele é relevante para a igreja do Brasil? Que nós possamos ouvir sobre transformação pessoal? Que os pastores ouçam Ah, isso?
Este tema de la transformación personal, ¿tú crees que es relevante para nosotros, pastores? Tú que tienes esta iglesia que tienes tantas generaciones, ¿qué dice tu experiencia sobre esto? Bueno, entendiendo la importancia de la transformación personal en la iglesia y Entender a pastoral, desculpa, sí. entender a importância da transformação da igreja, pessoal na igreja. eh, Descubrí que para ver cambios en nuestras generaciones, Descobrir que para que haja mudanças nas nossas gerações, tenía que haber cambio en los que estábamos pastoreando las generaciones. nós precisávamos que nós que estávamos pastoreando, experimentássemos essas mudanças primeiro, Sí, para poder ver nuestras nuevas generaciones como no la iglesia del mañana, sino la iglesia de hoy. para que pudéssemos ver essa nova geração não como a igreja do amanhã, mas a igreja de hoje. Ah, mm, Estando en una iglesia de mi misión, Estando em uma igreja da minha missão, y muy antigua de nuestra misión, e muito antiga, muito tradicional da nossa missão, pude observar el color del cabello de la gente. eu consegui observar a cor do cabelo das pessoas. Y yo dije, en 10 años ya no hay iglesia. E eu disse: daqui a 10 anos já não vamos mais ter igreja. Entonces, sí, nuestro cabello se va volviendo blanco, otros no lo tenemos, Então, sim, nossos cabelos vão se tornando brancos, alguns já não mais os temos, pero necesitamos levantar una generación una generación relevante, un relevo mas precisamos levantar uma geração relevante, um renovo, y un relevo saludable. e um renovo saudável. Por eso es tan importante esa transformación desde la familia, desde el pastor y la familia pastoral, Por isso é tão importante essa transformação a partir da família do pastor, da família pastoral, hasta líderes y toda la congregación, dos nossos líderes e de toda a congregação. porque comprendí que no podemos llevar a las personas a lugares que no conocemos. Porque entendi que não seremos capazes de levar as pessoas a lugares aonde nós não fomos. En la vida no solo enseñamos, también, Na vida não apenas ensinamos, también inspiramos. também inspiramos. De hecho, el enseñar no es transmitir información, Na verdade, ensinar não é transmitir informação, es provocar aprendizaje en nuestras generaciones. é provocar aprendizagem nessa geração. Entonces, hemos visto transformación poco a poco, Então, temos visto esta transformação pouco a pouco, pero comenzó con nosotros y ahí estamos en el camino. mas começou com a gente mesmo e agora estamos no caminho. Mm. Ok, muito bem. E isso é uma realidade. Eu posso ver isso na sua igreja e tenho visto isso pela Colômbia. Yo puedo ver esto en tu iglesia y puedo ver esto en Colombia. Amén. Você e Nídia são líderes da Colômbia, certo? Usted y Nívia, tu esposa, son líderes de Colombia, Sí, sí, ¿verdad? sí. Do Ministério Rever. Ujú, Del correcto. Ministerio de Colombia. Você pode contar um pouquinho para nós? ¿Puede contarnos un poco de eso para nosotros? Como tem sido a transformação dos pastores na Colômbia? A la transformación de los pastores en Colombia a través de Rever. Bueno, nosotros tuvimos ese regalo de poder aprovechar esa gran herramienta que es Rever. Nós tivemos o privilégio de experimentar esta grande ferramenta que é o Rever.
comenzando por nosotros, como ahora ya lo conté, Começando com nós mesmos, como eu já compartilhei com vocês, y después con la congregación que el Señor nos permite pastorear, con la iglesia que nos permite pastorear. e depois com a congregação que o Senhor nos tem permitido pastorear. Y empezamos a ver los resultados dentro de la iglesia. E nós começamos a ver os resultados em toda a igreja. Empezamos a ver que y voy a abrir aquí un paréntesis, Começamos a ver, e vou abrir aqui um parênteses, que la hermanita que cuando se hacía un llamado, los hermanos que pasaban y lloraban, ahora sí empezaron a ser transformados. e aquela irmã que, aquela irmãzinha que orava e que chorava de ver algumas situações com as quais não podia lidar, agora começa a ter sua vida transformada. Voy a explicarlo mejor. Deixa eu explicar melhor. Como pastores, Como como pastores, pastores, a veces como nos frustra às vezes nos frustramos hacer un llamado al frente para orar por aquellos que requieren, sí, una oración de cambio. chamar à frente aquelas pessoas que gostariam de receber uma oração para mudança. Y en nuestra autoestima pastoral se siente bien que pasen muchos. E a nossa autoestima pastoral se sente bem quando há muitas pessoas que atendem esses chamados. Y oramos por ellos con los otros pastores y servidores. E oramos com eles, com os outros pastores, com os outros líderes, Y aún lloramos con ellos y los abrazamos. e também choramos com eles, os abraçamos. Pero a los 15 días después volvemos a hacer el llamado y otra vez los mismos. Mas 15 dias depois, voltamos a fazer aquele apelo e as mesmas pessoas estão lá. No hay transformación. Não, a transformação não acontece. Entonces, el experimentarlo dentro de la iglesia, con también nosotros y con el liderazgo de la iglesia, Então, o que temos esperado conosco e com toda a liderança da igreja, empezó a verse interesante con algunos grupos de amigos pastores que teníamos. começamos a ver essas mudanças interessantes com alguns grupos de pastores amigos. Para esa época yo era presidente de la Asociación de Pastores de nuestro departamento o estado. Naquela época, eu era o chefe da associação dos pastores do nosso estado. Y yo tengo muchos amigos por mi trabajo con sociedades bíblicas en Colombia. E eu tenho muitos amigos através do meu trabalho com as sociedades bíblicas da Colômbia. Y empezamos a anunciar lo que Rever estaba haciendo personal en casa y en nuestro liderazgo. E começamos a anunciar aquilo que o Rever estava fazendo no nível pessoal e em casa e com os nossos amigos. Y entonces algunos dijeron, me interesa. E então alguns disseram, eu tenho interesse. ¿Se puede hacer en 6 horas un sábado? Podemos fazer em 6 horas num sábado? Y yo tuve la tentación de decir, no, E eu tive a tentação de dizer, não, no, hay que hacerlo bien, el proceso. não, você tem que fazer do jeito certo. Y algunos amigos empezamos a hacer ese proceso. Então, alguns dos nossos amigos começaram a passar por esse processo. Y solo puedo decir que Dios ha soplado. Só posso dizer que Deus soprou. Con una sorpresa, y es que en mi concepto inicial de Rever eran solo mujeres. E com uma surpresa, porque no meu conceito inicial de rever era que é uma coisa focada para mulheres. Pero veo que Rever es también para nosotros los hombres una bendición. Mas vi que também o rever é para nós, os homens, uma grande bênção. Y le decía a aquellos pastores que estaban vinculándose, cuidado, los hombres somos analfabetas emocionales. E eu disse para aqueles pastores que começaram a chegar, cuidado, nós homens somos analfabetos emocionais.
No que no tengamos emociones, pero no Não é que não sabemos, tenhamos emoções, mas não no sabemos. sabemos expressá-las. Entonces así fue tomando fuerza en Colombia, Rever, y bueno, ha sido una gran bendición esta herramienta, con la aclaración siempre que Jesús es nuestra fuente de restauración. Então, foi assim que o Rever foi crescendo e tem sido uma bênção, sempre com a clareza de que Jesus é a fonte da nossa restauração. Y ahí Amém. vamos. E vamos caminhando. Amém. Pastor, foi muito bom te conhecer ministerialmente através do Rever. Foi um gosto conhecer-te ministerialmente através de Rever. Eu Igual, Pablo. creio e eu creio que as pessoas que vão estar no congresso e que vão assistir esta live, Eu creio que a gente que vai a estar no congresso e que vai a mirar esta live vai também ter muita alegria em te conhecer. também será um gosto para elas conhecer-te. No, gracias. Então eu gostaria de saber qual vai ser o seu enfoque na conferência. Me gostaria saber qual será tu enfoque na conferência. Pode nos contar um pouco sobre os temas, mais ou menos, que você vai abordar? Puedes contar um pouco sobre os temas que sobre os quais vas a hablar? Claro, se ha orado y el equipo de Red Brasil me ha dado un direccionamiento. Conversamos e a equipe do Rever do Brasil me deu algumas orientações. Que es transformación personal, descubriendo mi identidad y encontrando la paz interior. Esta transformação pessoal, descobrindo a minha identidade e a paz interior. Y los temas para ir abordando este tema general son los siguientes. E os temas para irmos tocando nesse tema geral são os seguintes. El primer tema, ¿quién eres o quién soy y qué quieres que haga yo? O primeiro tema é quem você é ou quem eu sou e o que o Senhor quer que eu faça. Voy a hablar sobre restaurando el fracaso. Vou falar sobre restaurando o fracasso. También uno de los temas que voy a tocar es volviendo a los brazos de papá. E um outro tema sobre o qual falaremos é voltando aos braços do papai. Hay otro tema que es la gracia sanadora. Há um outro tema que é a graça curadora ou restauradora. Y hay uno que toca la depresión y inclusive el sentimiento de suicidio y lo he titulado Ser o no ser. Esa es la cuestión. E há um que aborda temas como a depressão e até o suicídio, e eu dei o título a ele de Ser ou Não Ser. Eis a questão. Uau, quanta coisa boa! Coisa buena. E, baseado em sua resposta anterior, Baseando-se em sua resposta anterior, para quem você recomendaria esse congresso? a quem tu recomendarias que participara neste congresso? Ok, yo voy a hacer una lista a pastores, Vou fazer uma lista. Pastores, líderes, líderes, gente nueva, pessoas novas, papás, pais, mamás, mães, hijos, filhos, todos. todos. Todos necesitamos tener momentos profundos con el Padre Celestial. Todos precisamos de ter momentos profundos com o Pai Celestial. Pastor Juan, você conhece alguns pastores do Brasil, certo? Pastor Juan, tu conheces alguns dos pastores do Brasil, verdade? Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade maior sobre restauração com os pastores. Acá em Brasil temos um desafio maior com a restauração dos pastores, homens. Que palavras você daria para esses pastores e líderes evangélicos brasileiros? Que tu dirias a estes pastores e líderes evangélicos de Brasil?
bueno, animarlos, Eu gostaria de animá-los a poder ser quizás el canal para que pudessem ser, quem sabe, el canal de restauración para nuestros hogares y las congregaciones. um canal de restauração para os nossos lares e para as suas congregações. Voy a decirlo de esta manera, no sé si se entienda. Eu poderia dizer dessa maneira, não sei se vocês vão me entender. Eh, la cabeza no puede ir más adelante o más atrás del cuerpo. A cabeça não consegue ir mais à frente ou mais atrás que o corpo. La cabeza está sobre el cuerpo. A cabeça está sobre o corpo. Si la cabeza avanza con todo el cuerpo, es una bendición. Se a cabeça avança com todo o corpo, é uma bênção. Y Dios nos ha puesto a encabezar estas congregaciones, pastores, para llevarlos en amor a Cristo. E Deus tem nos colocado como cabeças dessas congregações para conduzi-los com amor até a Cristo. Voy a ilustrarlo. Deixe-me ilustrar. Un pastor amigo tuvo la oportunidad de estar en Israel Um amigo meu, pastor, teve a oportunidade de estar em Israel. y él iba en el bus de turismo E estava lá no ônibus de turismo. y vio una aprisco, muchas ovejas E viu lá um rebanho com muitas ovelhas, um curral, y el pastor atrás de ellas. e o pastor estava atrás das ovelhas. Y le dijo al conductor de bus, detente, déjame tomar una foto. E ele disse ao motorista do ônibus: Para, deixa eu tomar uma foto. Deixa eu tirar Quiero uma tomar, foto. quiero tomar una foto a esas ovejas y su pastor. Eu quero tirar uma foto dessas ovelhas e do seu pastor. Y el conductor se detuvo E o motorista parou y le dijo, puede tomar la foto, e disse: Pode tirar a foto, pero quiero, mas quiero advertirle quero te advertir que esas sí son ovejas, que essas são ovelhas de verdade. pero él no es pastor. Mas ele não é pastor. Y mi amigo le pregunta, ¿cómo sabes? E o meu amigo perguntou para o motorista: Como é que você sabe? Dijo, porque los pastores van adelante y él va atrás. Ele disse: Porque os pastores eles vão à frente, não atrás das ovelhas. Y mi amigo y preguntó, ¿y él quién es? E meu amigo perguntou para o motorista: Então, e quem ele é então? Y él le dijo, él es el carnicero E ele disse: Ele é o carniceiro, é o açougueiro, que las lleva a sacrificar. que vai a sacrificar essas ovelhas. Es una bendición estar adelante llevando, ¿cierto? Esa bandera de la restauración en las congregaciones. Yo creo que el Señor está sanando su iglesia. É uma bênção ter a oportunidade de levantar essa bandeira diante dos nossos rebanhos, porque eu acredito que Deus está nos usando para restaurar a sua igreja. Y no olvidemos, los pastores también somos ovejas. E não podemos nos esquecer, nós pastores também somos ovelhas. Yo los animo a que podamos pasar un gran tiempo glorificando a nuestro Rey, Salvador y Sanador Jesucristo en el Congreso. Então, eu encorajaria vocês a se unirem a nós, porque nós vamos passar momentos gostosos na presença do nosso Deus e aprendendo muito com Ele. Amém. O nosso Congresso Rever Não é seu congresso dever, é para todas as pessoas, é para toda a gente. pastores, líderes, membros de igreja, equipes Rever. Pastores, líderes, membros da igreja, equipos de rever. Mas temos um sonho de agregar a nova geração. Temos um sonho de agregar a nova geração. E eu conheço um pouco da sua história de conversão. Eu conosco um pouquinho de tu história de conversão.
Ah, você se torna pastor, até onde eu sei, depois de uma vivência de ser um pai sozinho, certo? Te vuelves pastor después de tener la experiencia de ser un padre solo, ¿es verdad? Sí, correcto. Sim, Es verdad, sí. depois de muitas lutas e envolvimento com drogas, correto? Después de mucha lucha, estando involucrado con las drogas, Aqui em Brasil, nós temos muitos jovens acá en Brasil tenemos muchos jóvenes que pensam que já não servem mais para a igreja. que piensan, que creen que no sirven más para la iglesia. E algumas igrejas também pensam que eles não servem mais. Algunas iglesias también piensan que ellos no sirven más. Alguns por causa das drogas, Unos por las drogas, outros por causa de adultério otros por el adulterio e por vários motivos. y por otras razones. E outros porque estão na igreja sem produzir frutos. Y otros porque están en la iglesia pero no producen frutos. Que palavra, que convite, que incentivo Que palavra, que invitação, que encorajamento você daria para os nossos jovens da igreja e para aqueles que estão afastados? poderias compartilhar com nossos jovens de nossas igrejas e para aqueles que estão lejos? Yo creo que nuestro Dios es especial para tomar de lo vil y menospreciado del mundo. Eu creio que o nosso Deus é especialista de pegar aqueles que são desprezados e ignorados pelo mundo. El Señor puede tomar a un joven deshecho y hacer algo nuevo, maravilloso. Deus pode pegar um jovem com a vida destruída e fazer desse jovem algo maravilhoso. Hago un llamado a los jóvenes y a los pastores de los jóvenes. Alguns são chamados jovens e pastores de jovens. La solución para Israel, para enfrentar un gigante, A solução para Israel enfrentar um gigante fue un hombre que levantó el Señor llamado David. foi um homem que levantou um senhor chamado Davi, Un joven que amaba al Señor. um jovem que amava o Senhor, Un joven que fue atacado por su líder. um jovem que foi atacado pelo seu líder. Saúl fue un hombre que lanzó lanzas a las nuevas generaciones. Saul foi um homem que jogou lanças contra a nova geração. Él no vio el potencial que había al unirse con David. Ele não conseguiu identificar o potencial que havia se ele se unisse com Davi. Sino la canción, si Saúl hubiera visto el potencial de unirse a David, la canción hubiera sido otra. Se Saul tivesse se dado conta do potencial de força que ele teria se ele tivesse unido a Davi, a canção que cantaram teria sido outra. No hubiera sido Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Não teria sido Saul matou a 1000 e Davi a 10.000. Quizás hubiera sido Saúl y David mataron a 50,000. Talvez teria sido Saul e Davi mataram a 50.000. Entonces, mi invitación es, pastores, dentro de su rebaño, E o meu convite é, pastores, dentro dos seus rebanhos, hay matadores de gigantes, osos y leones. Amém. há matadores de gigantes, ursos e leões. Ahí están con ustedes. Eles estão aí com vocês. Y a los jóvenes les digo, E aos jovens, eu digo o seguinte: como Pablo a Timoteo, no tengan en poco su juventud.
Como Pablo disse, não despreze a tua mocidade. Que el Señor va a levantar y está levantando una generación y un ejército de jóvenes apasionados y restaurados. Porque o Senhor está levantando e vai levantar um exército de jovens restaurados e apaixonados. Entonces esperamos nuestras nuevas generaciones y pastores, apoyémoslos para que estén con nosotros. Então, esperamos estas novas gerações e pastores, vamos apoiá-los para que se unam a nós. Por eso voy a hablar un poco del fracaso, porque así me sentí. Por isso, vou falar um pouco sobre o fracasso, porque em algum momento também me senti assim. Fracasé muy joven viviendo con una chica. Fracassei muito jovem quando vivia com uma jovem, uma outra jovem. Fracasé en mi futuro académico porque las drogas me tomaron desde los 12 años. Falei no meu futuro acadêmico porque as drogas me apanharam quando eu tinha 12 anos. Sentí que fracasé como papá porque no podía darle todo a mis hijos. Eu senti que falei com o pai porque não conseguia dar aquilo que meus filhos precisavam. Y cuando era un joven de 23 años fracasado, E quando era um jovem de 23 anos fracassado, se atravesó en mi camino Jesucristo y todo lo cambió. Jesus Cristo atravessou meu caminho e tudo mudou. Después de varios intentos de suicidio, Depois de várias tentativas de suicídio, el Señor dio propósito a mi vida y hoy en día no es perfecta mi vida, pero soy feliz gracias a nuestro Redentor. o Senhor deu propósito à minha vida e a minha vida não é perfeita, mas graças a Deus sou feliz, graças ao meu Redentor, El Dios de la oportunidad. o Deus da oportunidade. Amén. Amém. Amém, aleluia. Louvado seja. Aleluia. Pastor, pastores, nós vamos ver um vídeo, e queridos que estão nos ouvindo, nós vamos ver um vídeo do hotel, agora nesse momento, onde teremos a oportunidade maravilhosa, não só de ouvir o pastor Juan e todos os demais palestrantes, mas nós também estaremos desfrutando de um lugar maravilhoso que Deus está nos dando. Um hotel espetacular. Então, as próprias imagens já vão falar por si só. Eu volto dando uma palavrinha sobre o hotel. E daí, enquanto isso, Pastor Juan, pense na sua palavra final para deixar conosco nesta live, ok? Vamos ao vídeo? Pastor Juan, pense en su palabra final para decirnos a nosotros después del vídeo. ¿Está bien? Está bien, Pastor Peter, gracias. Lugar espetacular. Nós vamos estar com águas termais, nós vamos ter água mineral gratuita no seu quarto, né, que sai da torneira. Wow. Água que, ao lavar as mulheres, principalmente, né, o pastor Juan Carlos, só a barba, né? Mas nós, ao lavarmos os cabelos, é um tratamento de beleza para as mulheres, mesmo se você não for no spa, porque o spa é pago. A comida deste hotel é espetacular, né, Peter? Peter já esteve É verdade. conosco. É assim. Nós Maravilhoso. temos piscinas ao ar livre, piscinas termais, de água mineral, termal, e nós temos os ofurôs. Tem um lugar maravilhoso para fazer caminhadas e trilhas, tem um lugar onde há vários tipos de passarinhos. E se você tem um espírito aventureiro, porque para que você possa entender o nosso congresso, a parte da manhã
e a partir da noite nós temos as nossas palestras. Mas a sua tarde é totalmente livre para que você possa caminhar, ir para a piscina, desfrutar. Tem um coffee break, se eu não me engano, é às 4 da tarde, entre 3 e 4 horas, que é um espetáculo, né? Para quem gosta de comer bastante, né? Ali pode desfrutar. E não vá de regime, porque não vale a pena de dieta para um congresso desse, né? E uma palavra ainda sobre o congresso, além de tudo isso maravilhoso, o valor que você vai pagar, que você pode entrar no nosso site www.ministeriorever.com.br, ali tem acesso à nossa inscrição. Você, praticamente, o valor que você está pagando para esse congresso, você está pagando nem o valor do hotel. Se você acessar hoje o site do hotel, uma diária lá é R$ 1.000. Você já pensou? Você vai ficar 3 dias no hotel, com tudo incluso, com todas essas palestras, conhecendo pessoas maravilhosas como eu, pastor Juan e o Peter, e muitos outros palestrantes, e você vai estar ganhando o congresso de presente, é praticamente quase uma diária também. Então, aproveita, e eu quero ainda deixar uma dica antes do pastor Juan trazer a palavra final e nós orarmos. Você, ao fazer essa inscrição e divulgando para os pastores, para os líderes, você vai estar abençoando a vida de muitas pessoas. Então, divulgue o Amém. nosso congresso. E outra coisa, eh, ao estar ali no hotel, você inscrito no nosso congresso, você tem direito, se você quiser passar alguns dias antes do congresso ou pós o congresso, você tem esse direito a fazer a inscrição com o valor da diária que nós estamos pagando. Então, você às vezes pode assistir os 3 dias do congresso e ficar mais uns 3, 4, tirar umas férias ali no hotel. Isso você, após fazer a inscrição e iniciar o pagamento, você entrando em contato com o hotel, você consegue fazer essa reserva pelo mesmo valor que nós estamos pagando. Então, é muita bênção, não perca, porque eu digo para você que vale a pena. E o pastor Juan vai estar com a sua esposa, a pastora Nídia, que também é uma líder do Rever, uma amiga muito especial, querida, que você vai poder, ela não vai estar palestrando, você vai poder conhecer, trocar figurinha com ela e conversar. Lógico que vai precisar de ajuda de um tradutor, mas nós temos outras pessoas ali, eu, Lloyd e o Peter, quando for possível também para ajudar a traduzir. E vai ser muito bom. Então, pastor Juan, você poderia nos dar uma palavra final? Poderia dar-nos uma palavra final? Venía a mi mente tantas cosas que no quiere decir, ¿no? Pero bueno, como dijo Pablo, se las haré llegar por escrito. No, no, es broma. Pastor, calma, calma, Me vem à Peter. mente tantas coisas que eu gostaria de falar, eu acho que eu vou fazê-lo por escrito. Não, estou brincando. No, viene a mi mente Salmo 127:2. Ou vem à minha mente o Salmo 127:2, Me dice, en vano que levantéis de madrugada, que que os, diz: em vão levantareis de madrugada, y que os acostéis tarde, ou vão dormir tarde, que comáis el pan de afanoso labor, o comerão pão de dores, pues Él da a su amado aún mientras duerme. porque ele dá aos seus amados enquanto dormem. Solo tres problemas que tenemos los seres Só humanos temos y los três pastores, problemas, como seres humanos y como pastores y líderes. e como pastores e líderes. Acostarnos tarde, Dormimos tarde, levantarnos temprano levantamos cedo y comer mal. e comemos mal. Aún dice, comemos pan de dolores, Esse pão que comemos é um pão de dores, de tanto hacer. de tanto fazer coisas. Pero dice, Dios da en el descanso a su amada. Mas a Bíblia diz que Deus dá o seu descanso àqueles a quem Ele ama. Va a ser un día de poder descansar en el Señor. Vão ser dias onde vamos poder descansar no Senhor Y recibir nuevas fuerzas para lo que viene, porque no ha terminado con nosotros en esta tierra. e receber novas forças pelo que teremos diante de nós, porque Deus ainda não terminou a sua obra conosco nesta terra.
Entiendo que cuando un producto es terminado, lo empacan y lo despachan. Entendo que quando um produto é terminado, ele é embalado e despachado, Todavía no han hecho eso con nosotros. mas ainda não fizeram isso com a gente. Entonces les animo a que poder tener tiempo de descansar en el Señor y crecer en este congreso. E então eu gostaria de encorajar vocês a terem esse tempo de descanso diante do Senhor e de crescimento durante este congresso. Dios los bendiga. Ánimo. Que Deus abençoe a todos. Ânimo. Muito obrigado, pastor Juan. Muitas graças, Pastor Juan. Gracias a ustedes, muy amables. Ah, obrigado a vocês. Muito obrigado. Obrigado, Peter, por estar conosco. De nada. Buen Agradeço. trabajo, Pastor Peter. Buen trabajo. Amém. Muy, Deus muy é bueno. bueno, és misericordioso. Vamos encerrar em oração Vamos e encerrar com quero uma te dizer oração. antes de orar que esperamos você lá no congresso em setembro, de 18 a 21. Senhor Jesus, Esperamos. graças te damos. Graças te damos pela vida do Peter, Amém. graças te damos pela vida do pastor Juan Carlos, graças Amém. te damos pela transformação que o Senhor fez em nossas vidas. Amém. Te damos pelo pastor Alexandre que está no apoio aqui desta live. Amém. Graças te damos por esse ministério Rever, ó Pai, que tem Amém, Senhor. tornado a muitas igrejas a estarem restaurando vidas e equipando. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos te agradecer pela oportunidade do congresso, queremos te Amém. agradecer por este hotel e queremos Amém. entregar estes dias de 18 a 21 de setembro ao Senhor, para que o seu nome Amém. seja grandemente exaltado e engrandecido. Amém, Senhor. E muitas Amém. pessoas possam ouvir e responder a este convite. E que o Senhor Amém, Senhor. abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Amém. Muchas gracias.